Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Como você tá? Tá tudo bem por aí? Olha, quero te chamar para assistir o nosso canal e também seguir a gente nas redes sociais. Você sabe que a semana aí de segunda a semana inteira nós estamos falando de política e vamos fechar a semana com chave de ouro, porque é o tão esperado, tão falado, o nosso querido prefeito Abílio Brunini, que está aqui no nosso podcast. Nós estamos muito contentes, porque já faz tempo nós estamos esperando ele. Bem-vindo, prefeito Abílio. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Durante os 6 primeiros de mês de gestão, a gente evitou algumas entrevistas para que a gente pudesse ter mais foco na apresentação de resultados. E agora que concluiu os 6 meses, a gente está apresentando os dados de toda essa parte da gestão. Olha, eu agradeço você por ter chancelado a sua presença aqui no nosso podcast. É uma temporada nova, com um formato novo, e a gente sabe que você tem muita personalidade. Já trouxemos seu médico aqui, trouxemos alguns secretários do seu governo para apresentar. E aí, a gente acompanha a sua trajetória desde a época que você era vereador, um jovem vereador, e agora prefeito. A ficha caiu que você é prefeito de Cuiabá? Olha, todos os dias, quando tem um problema para resolver, vai caindo, né? A gente tem muitos problemas para resolver. E a administração pública ela é muito diferente do parlamento. Então, é uma realidade muito distinta. Contudo, a gente está bem assessorado, tem boa equipe, isso dá bastante segurança nas tomadas de decisões. Como parlamentar, eu já fiscalizava bastante a gestão pública do município de Cuiabá. Então, isso também já me dava uma boa noção do que a gente ia enfrentar pela frente. Então, eu estou bem tranquilo em relação a isso. Foi um sonho que você realizou? Pode estar lá na sua listinha? Porque eu lembro que quando o senhor era vereador, o senhor já brigava muito para Cuiabá melhorar. E aí eu tenho certeza que lá no seu caderninho lá de objetivos, de sonho, tinha lá ser prefeito de Cuiabá. Você chegou a disputar uma eleição, não levou e agora levou. É uma missão que a gente começa a executar, né? Eu não coloco só como um sonho, porque um sonho, às vezes você acorda, né? E passa essa fase do sonho. Mas uma missão não, uma missão tem etapas. Então eu interpreto mais dessa forma. Eu interpreto que a gente conseguiu alcançar uma nova fase da vida, onde tem uma missão nova, com novas etapas para ser alcançadas. E aí é uma missão que o senhor segurou na mão da sua esposa, né? E aí os dois estão aí, ela na Câmara e o senhor na Prefeitura. A minha curiosidade é de saber, porque o senhor já era do poder público, né? O senhor já era uma personalidade política. E aí a sua esposa, né, a Samantha, ela ficava ali, era o alicerce da casa. Mas agora ela também vem junto com o senhor para essa missão que o senhor me falou. Como que tá aí o casal, Samantha e Abílio, na rotina? Como que vocês estão conseguindo conciliar? Falam de política também dentro de casa? Olha, em casa a gente quase não fala de política, porque a gente se dedica mais aos filhos, à nossa vida familiar. Mas nós temos as nossas atividades políticas na prefeitura, na Câmara, a gente conversa bastante sobre isso. Mas em casa, preferencialmente, a gente se dedica ao Sebastião e à Ana Regina, porque a gente tenta não levar para casa essa questão política, senão você confunde muito o que é ser família e o que é atividade política. E a gente praticamente em casa não fala de política. Saindo da porta para fora, aí a gente até no carro a gente já vem conversando. Hoje a gente tem que tomar decisão assim, as coisas estão desse jeito, porque ela tem duas atribuições, né? Ao mesmo tempo que ela tem o papel dela como parlamentar, de fiscalizar e todas as ações que ela faz, ela também tem o papel dela de primeira-dama, que também lhe cobra muito, é uma agenda muito extensiva. Então ela tem o Semenina, tem uma série de outros projetos sociais, ela está mexendo com a parte da educação, ela está mexendo com a parte da saúde, que cabe aos autistas também. Então ela tem uma série de programações de interesse dela, no interesse na gestão também, porque compartilha desses interesses que a primeira-dama tem interesse, e nós vamos trabalhando junto, mas sempre da porta de casa para fora. E tá dando certo? O senhor está avaliando assim, ela e o senhor juntos estão... Tá sim. A nossa casa é um refúgio, né? Então a gente não tem o hábito de ficar levando muita gente em casa. A gente tem o hábito de aproveitar a família em casa. Descansar, né? E a gente tem essa proteção bem definida. A gente fala, nossa casa é um refúgio. Casa não é lugar de problema, casa é lugar de descanso. Certo. Prefeito, eu vejo assim que eu cheguei a encontrar o senhor em alguns corredores da Assembleia, em alguns veículos de comunicação, e o senhor era bastante agitado, né? O senhor era mais acelerado. E eu vejo que é um novo Abílio que nós temos aí, nós temos um Abílio mais ponderado. Às vezes, claro, a gente vai falar mais lá para frente sobre algumas situações, mas eu vejo que o senhor está mais ponderado, o senhor está priorizando a saúde. Inclusive o doutor Samuel veio aqui e falou que o senhor está
perdendo peso consideravelmente, está se cuidando mais? Olha só, essa parte do abílio mais ponderado é por causa que a repetição de situações que você vai lidando vai te dando um pouco mais de tranquilidade quando você enfrenta novamente essas situações. Provavelmente nos primeiros podcasts que você veio participar, talvez teve um pouco mais de adrenalina, como que você ia se portar diante de um convidado e tudo mais. Aos poucos você se adaptou e independente do tipo de convidado, você já tem mais naturalidade. Mas acontece que se de repente um presidente da república sentar na sua frente, você vai ter um pouco mais de adrenalina do tipo de pergunta que você vai fazer com ele. Porque são circunstâncias novas que podem vir a acontecer dentro da sua profissão. Com a gente também. Então, como eu estou sempre num ambiente que sempre tem conflitos, sempre tem discussões, sempre tem situações acaloradas, a gente vai ficando um pouco mais calejado em relação a isso. Então, por exemplo, poucos dias atrás eu estava no meio de uma manifestação sobre o contorno leste. Outro dia era uma manifestação do bem-estar animal. Ontem era do Minha Casa Minha Vida, o Caso Cuiabana, que é o programa que a gente está trabalhando junto. Então, isso vai te trazendo uma série de rotinas, né? Não vai te colocando em dificuldade. E aí lá eu ia falar mais lá para frente, mas já que o senhor falou, o senhor meio que teve que se exaltar ali, né? É porque você tem que se posicionar. Entenda bem, tem que ter o papel da autoridade em alguns determinados casos. Imagina que quando você encontra uma situação e você fala baixo, fala tranquilo, fala sereno, as pessoas não respeitam o seu posicionamento, tem que ter um momento que você tem que impor um poder de autoridade. E ali, o que me incomodou muito era uma criancinha que estava no colo de uma mãe. Depois até no vídeo deu para ver, mas naquele momento calorado você não para ver essa situação. Mas era uma criancinha no colo da mãe e eu falei, essa criança vai cair. E o pessoal empurrando a mãe, querendo tirar a mãe da frente, porque a mãe entrou na frente com o bebê de colo, na frente de pessoas que às vezes tinham passado a madrugada lá. E tinha uma outra senhora de idade, mais ou menos uns 60 e poucos anos, quase 70 anos, e a senhora também com muita dificuldade de mobilidade, e as pessoas querendo empurrar essa senhora. Elas falando, não, nós chegamos aqui 2 horas da manhã, essa senhora chegou, tem 40 minutos, tem 1 hora. Aí eu tive que falar com as pessoas, eu falava calmamente, gente, não tem por que isso. Ser primeiro ou segundo não vai te garantir uma casa. Agora, o que é importante é que você tem que aprender a respeitar. Existe uma lei que define prioridades. Não é a hora que você chegou que vai te colocar na frente de uma senhora de 70 anos. Na hora que você chegou que vai te colocar na frente de uma mulher com um bebê no colo. Você tem que aprender a respeitar. Se você não aprender a respeitar o direito das pessoas, que deveria ser o básico, não era nem necessário ter uma legislação que fala que tem que dar prioridade. Era o bom senso do ser humano. Pô, você está vendo uma mulher com um bebezinho de colo, amamentando, você não vai dar oportunidade para essa mulher ir na frente? Como se fosse você perder sua vaga porque a mulher foi na frente? São coisas absurdas. A gente tem que ter uma lei para dizer que você tem que dar o lugar no ônibus para uma pessoa com deficiência ou uma idosa. O óbvio tem que ser dito, né? Aí eu fiquei um pouco nervoso, achando que a criança ia cair. E eu achei mesmo que se continuasse aquele movimento ia cair. Aí eu tive que me exaltar um pouco. Mas logo em sequência a gente já controlou a situação. As pessoas perceberam que iam ser mandadas embora dali do lugar mesmo se continuasse a violência. A polícia chegou e deu um suporte pra gente. E aí baixou a temperatura e a prioridade passou a ser respeitada. As pessoas elas não entendiam. Podia fazer inscrição pela internet e ela não acreditava. Ela queria imprimir o papel da inscrição. Ela queria ver na mão dela assim. Eu falei, não gente, dá para fazer pela internet. Aí a nossa assessoria lá, o pessoal que estava acompanhando, abria o celular da pessoa na hora ali e falava, vamos fazer, eu vou te ajudar. E fazer na internet e saía. Tipo, a própria fila dissipou em 3, 4 horas, a fila dissipou. E hoje já está tranquilo, hoje já não tem mesmo problema. Foi só na abertura do processo que as pessoas, desesperadas pela necessidade de ter uma moradia, elas perderam uma parte da racionalidade do processo. E aí a gente teve que lidar com uma situação adversa. Agora, assim, nas redes sociais, o senhor adora rede social, a gente, inclusive, acompanha bastante, e na sua rede social o pessoal até brinca, né, que fala em todo lugar o Abílio tá. Porque a gente, quando elege um prefeito, a gente espera que o prefeito apareça assim em algumas ocasiões e tal. E você, cara, você tá em todo lugar. E você é criticado por isso. Esse é um novo formato de gestão que você acha que você tá abrindo aí, porque, tipo, você tava lá, você não tinha necessidade, assim, na minha visão, tá? De estar lá. Porque você tem uma equipe, né? Tem a secretária, você já teve também em outras situações, você vai na Câmara de Vereadores lá,
enfrenta, conversa, discute. Você não acha assim que exagera um pouco ou não? Você acha que... Então, olha só. 90% do meu tempo eu fico dentro do gabinete. Eu leio volumes e volumes de projetos, de contratos, de situação. Eu acho que eu leio bastante num dia. É quase como se eu lesse 2 livros por dia. Então, eu leio muito, com muita atenção. Discuto com as assessorias, com o secretário de governo, o secretário da pasta competente da tal assunto, com a procuradoria. Então, a gente vai entendendo bastante legislação e eu passo o dia inteiro. Às vezes eu chego 6, 7 horas da manhã, ou bem cedo, vou sair 2 horas da manhã, 1 hora da manhã no outro dia. Então há uma variedade de horário, alterna muito. Então eu não tenho uma estabilidade de quantas horas eu trabalho. De trabalho. Eu trabalho sábado, eu trabalho domingo, eu trabalho o tempo todo. E nossa equipe, uma parte dela também está acompanhando esse ritmo nosso. 10% do meu tempo eu estou na rua. 10%. Só que chama mais atenção o tempo que eu estou na rua do que o tempo que eu estou no gabinete. Imagina eu fazer um vídeo na internet mostrando eu lendo 900 páginas. Ninguém vai querer assistir um vídeo de eu ler 900 páginas. Então a gente coloca na internet a parte da rua, não a parte que eu estou com toda a burocracia, que é a parte da gestão pública. O relacionamento com a Câmara do Vereador, quase sempre os prefeitos, na verdade sempre os prefeitos, eles colocavam interlocutores, que era às vezes o secretário de governo, um adjunto de assuntos estratégicos, alguma coisa que ficava lá na Câmara. Só que eu praticamente não tenho muito tempo de atender os vereadores na prefeitura. Porque lá eu estou sempre com uma agenda atrás da outra, o problema corrido, e eles querem um pouco de atenção. E eu aprendi em Brasília que a maior parte das decisões que a gente toma, a gente não tomava no parlamento. Ou seja, a gente já chegava no parlamento com a decisão tomada. A gente já chega no executivo lá na hora de assinar o papel com a decisão tomada. A maioria das decisões a gente conseguia resolver no bate-papo, na informalidade, conversando, aí saía para jantar, Então esse tipo de network que eu aprendi bastante em Brasília, eu trouxe para a gestão do município. Então eu entendo que boa parte das coisas que eu preciso observar na nossa gestão, eu consigo fazer isso nos bastidores ali da Câmara. Enquanto os vereadores saem da sessão, vêm para aquele sala anexo ali, a gente fica conversando, eu converso com a oposição. A oposição vai lá e senta comigo ali, conversa, ri, distrai e tudo mais, aí vai lá pro plenário, me xinga tudo, aí volta e conversa comigo e tal. É como se fosse dois seres distintos, né? Tipo, passa a porta para entrar no plenário, me ofende e tudo mais. Sai da porta do plenário, vem para cá, conversa comigo. Acabou de me xingar ali, tá ali conversando comigo com uma naturalidade inimaginável. Mas a gente acaba lidando com tudo isso. E como é uma experiência que eu nunca tinha tido de referência nenhuma, eu nunca vi um prefeito ir na Câmara quase toda a sessão, ficar no bastidor, batendo papo com os vereadores, isso eu nunca vi. E eu falei, eu quero fazer isso. Porque vai me custar mais ou menos 1 hora, 2 horas do meu dia para ir fazer isso durante os dias de sessão, porque eu chego lá 10h30, um pouco próximo da hora da ordem do dia, me dá um pouco de tempo lá e eu converso com a imprensa também e eu fico sabendo o tempo todo quais são as reações negativas que a Câmara está tendo das nossas ações e quais são as ações positivas. Eu consigo ter um feedback toda terça e quinta de como está a avaliação do nosso secretário, como está a avaliação das nossas ações e o que eu preciso melhorar. Então isso para mim é muito positivo. Então o senhor pega lá mesmo esse feedback, né? É porque você conversa com a pessoa, você fala com o vereador, ele já te reclama, olha, a unidade de saúde lá do tal bairro não está funcionando, olha, a escola tal não está dando certo. Aí o vereador de oposição vai lá e bate em você em cima de uma situação, aí você fala, pô, eu não estava sabendo dessa situação, vou verificar o que está acontecendo. Porque o parlamento ele tem mais tempo para conseguir ter informações que a população às vezes denuncia, comenta, manda, e eu já não tenho tanto tempo de fazer isso durante o tempo que eu estou atendendo. E na rua tem outra realidade, que é você olhar nos olhos das pessoas e você sentir o que ela está passando. Por exemplo, eu fui no Contorno Leste um dia e é diferente de você olhar a estatística que lá no Contorno Leste tem 1.500 famílias, das 1.500 famílias foram avaliadas 172 como pessoas vulneráveis. Aí você vai lá e constata, pô, tem alguma coisa que não está batendo. Não tem essas pessoas, prefeito? Tem, mas até mais. Tem até mais. E em condição de vulnerabilidade, eu enxergo que tem até mais do que as 172 pessoas, as 2 pessoas. Só que os critérios técnicos, às vezes, eles não condizem com a realidade. A pessoa que tem uma casa, que mora num barraco, ela pode ter um CNPJ?
Pode. Por quê? Porque a realidade do trabalho no Brasil mudou. Muitas das vezes essas pessoas que trabalham num barraco têm que abrir um MEI para trabalhar de entregador de aplicativo, tem que abrir um MEI para trabalhar de pedreiro, porque às vezes ela trabalha de empreita com prestação de serviço. Então, eu gosto de ir lá, ter a experiência, conhecer os problemas da pessoa. Eu gosto de ir na UPA, eu gosto de ir no hospital, eu gosto de ir na unidade de saúde. Eu gosto de ver, porque isso traz para mim como pessoa, não só como político, mas para mim como pessoa uma experiência que não é o papel que vai te dar. Você como jornalista, você já foi na rua nesses lugares? Sim, a gente consegue tomar decisões baseadas em coisas mais reais, né? E a circunstância da rua, ela é diferente de você chegar e receber um release. Sim. Não é diferente? Sim. Você vai lá e olha e você fala... E você tem o seu feeling, você tem a sua percepção. E eu, como um profissional até da arquitetura, eu tenho essa percepção. O pessoal fala, mas ele não gosta das pessoas mais humildes. Mentira! Eu tô lá conversando com morador de rua, eu tô lá onde a vulnerabilidade está, eu tô lá onde as pessoas mais carentes estão, eu estou lá com eles. Uma pessoa que talvez se distanciasse dessa discussão não saía do seu gabinete, no ar-condicionado, do carro de luxo, de uma vida diferente, mas muito pelo contrário, eu me coloco nessa posição. E alguém fala, mas você está fazendo isso para aparecer na rede social. É isso que eu ia dizer, o pessoal fala que o senhor é o prefeito TikToker, né? Fala, né, várias vezes, chega Abílio, sai da rede social, né? Como que o senhor vê? Porque justamente por ter esse perfil, o senhor vira alvo desse tipo de crítica, né? Normal. Eu acho que assim, a comunicação no Brasil ela mudou. E as pessoas precisam entender que essa comunicação mudou. Antigamente, um prefeito para se posicionar, ele abria uma coletiva de imprensa, ia lá e fazia o posicionamento dele naquela coletiva de imprensa. Isso mesmo. Na pandemia, os prefeitos começaram a fazer live. O presidente começou a fazer live. Hoje, o Lula, por exemplo, que está aí na presidência do Brasil, ele tem um digital influencer que faz a rede social dele, que vai, escolhe os vídeos dele, que coloca os cortes, ele visita os lugares e tem alguém produzindo conteúdo para rede social. Não é só aquilo que ele fala num palanque, não é só aquilo que ele fala no microfone. É a imagem da vida, do trabalho, isso conta. Por diversas vezes você vai ver ele visitando comunidade, visitando outro lugar, assim como o Bolsonaro também fazia, de parar num restaurante, numa lanchonete, comer um salgado, inesperadamente aparece o Bolsonaro e está comendo um lanche ali com aquela pessoa. Essas influências políticas, elas estão mudando a forma do político se comunicar. Mas ele é um político TikTok. Pode chamar o nome que quiser, se vai chamar TikTok, político Instagram, influencer, não estou nem aí com o nome que a pessoa vai falar. Eu estou mais preocupado em comunicar a mensagem que eu preciso passar a transparência, passar a lisura das nossas ações e pelo menos não ser chamado de um político corrupto, né? Porque seria muito pior. Então, Entendi. assim, a minha mensagem, ela é alcançada, as pessoas podem discordar dos meios, ele está fazendo isso na internet, pode discordar do método, pode discordar do meio, mas vem falar para mim que aquela situação daquela criança, por mais que eu tenha me exaltado naquela situação, aquilo ali não é planejado, você não tem como planejar aquela circunstância. Você vai buscar uma solução para aquele problema e as coisas acontecem. Você poderia editar, né? Edita o vídeo aí, né? Tira a parte ruim e deixa só a parte boazinha. Sim. E vai fingir para quê? Quando a gente põe na internet, a gente molda cultura, molda comportamento. Só para você ter noção, aquele vídeo com todo aquele barulho, com tudo que aconteceu, evitou que acontecesse hoje de novo. Hoje as pessoas que apareceram, elas apareceram em silêncio, educadamente, respeitaram a prioridade. Elas viram um vídeo de ontem dando uma bronca em cima de todo mundo. Elas viram a reação do que aconteceu. E hoje elas apareceram com outro comportamento. Hoje não teve as brigas, as filas foram mais organizadas, as pessoas respeitaram as prioridades por lei. Olha que mudança de cultura por um vídeo de conflito. Outro vídeo, a gente foi lá e mostrou a questão dos atestados nas UPAs. E houve uma mudança de cultura. Hoje, a secretária de saúde disse que até diminuiu. Mudou o fluxo, mudou. A UPA está cheia, a parte interna está cheia de pacientes internados, pacientes na ala de medicação, mas a recepção na maioria das vezes está vazia. Significa que o paciente que está chegando na recepção está sendo atendido, está sendo acolhido. Nós não temos a melhor infraestrutura.
Nós não temos um mobiliário mais adequado, nós não temos as salas com o dimensionamento adequado pelo volume de pessoas que é atendido. Isso não se resolve em 6 meses, tem que comprar novos mobiliários, tem que ampliar o espaço de enfermaria e espaço de medicação. Isso não vai se resolver tão rápido assim, mas o acolhimento, o tratamento, o atendimento, isso está sendo feito. Isso é o mais importante para nós, não deixar a pessoa sem atendimento. A sensação que eu tenho é que as nossas UPAs são campos de batalha, sabe? Aqueles hospital de campanha, hospital de guerra. É essa sensação que eu tenho. Mas a gente está ali se esforçando para poder atender e acolher até que a gente tenha mais leitos nos hospitais, porque temos poucos leitos. Você percebe que... O senhor tem noção de que a saúde ainda precisa realmente, né? Eu acho que a gente melhorou na saúde de Cuiabá em torno de 15% a 20% ainda. Está longe de ser uma melhoria. Nesses 6 meses já 15% aí. Eu acho que melhorou 15% a 20%. Não considero que ela melhorou 100%. Não tem como, né, prefeito? Não tem como. Agora, os indicadores precisam melhorar. Eu tenho conversado com o promotor Milton. A gente ainda não alcançou todas as metas do TAC, que é feito com o Ministério Público. Principalmente porque ainda está muito em apaga-fogo. Tem que pagar conta aqui, tem que resolver um problema ali. Então ela ainda não é uma gestão que conseguiu resolver os problemas da saúde em 6 meses e nem vai conseguir resolver ela nos próximos 6 meses. Não vai? Muito complexo, é muito complexo. Mas foi 15% agora, a gente tem uma meta que nesses próximos 6 meses a gente deu uma melhoria aí de mais 20%, 25%. Em qual área da saúde ali que o senhor acha? A partir do momento que a gente precisa... Primeiro a gente precisa de mais leito de enfermaria e mais leito de UTI. Porque apesar da gente atender o máximo possível dentro do HMC, São Benedito e pronto-socorro, a regulação não é nossa, a regulação é do Estado. Então os pacientes que vêm são de todos os lugares. E eu não reclamo de atender paciente do interior, não reclamo, é a nossa função, nós somos a capital, a maior parte da receita do interior vem parar aqui por ser a capital. Então nós temos uma responsabilidade institucional diante do poder do Estado. Agora, claro que se tiver um suporte maior do Estado, nos ajuda. Se a gente tiver mais leito de enfermaria, nos ajuda. Se a gente tiver mais leito de UTI, nos ajuda. Só que hoje não tem. E também não tem onde colocar. Tem que construir. Então lá no HMC nós vamos ter que construir um novo módulo. Vai custar quanto? 80, 90 milhões de reais. Tem que verificar como que a gente vai conseguir esse recurso. Vai pedir pro Lula? Ele não está dando recurso para ninguém, não adianta. O próprio Manelzinho está tentando conseguir o recurso para a Santa Casa lá, até agora nada, e a Santa Casa vai para leilão em breve. O Fávaro me ligou e falou, eu vou mandar uma emenda para você. Emenda que nem eu tinha de deputado, ele tem de senador, tudo mais. Eu falei, beleza, mas quando? Ele falou, pro ano que vem. Pro ano que vem a Santa Casa já foi para leilão, aí a gente já perdeu. A gente precisa de um socorro agora. Entre o governo federal e o governo do estado, eu acho que o governo do estado está mais apto a ter condições econômicas de auxiliar os municípios do que o governo federal, que está passando um perrengue financeiro lá, está tentando aumentar a tributação para conseguir encaixar lá a questão do orçamento, que eles fizeram um arcabouço fiscal e já fugiu, então está tendo uma série de dificuldades. Ele poderia ajudar? Poderia, se tivesse uma gestão mais eficiente ao governo federal. Mas vamos tocar um barco. Entendi. Prefeito, o senhor, assim, a gente acompanha bastante suas redes sociais e ela é praticamente assim meio que um termômetro para a gente, para saber como que tá a população está vendo a sua gestão. E essa semana o senhor colocou aí um dos remédios bem amargos, que foi ali na educação, né? E tem gente que evita cutucar a educação porque é um colégio eleitoral muito 9 bom, mil né? servidores. Imagina. E eu vi muito professor, assim, nas suas redes sociais, com certeza o senhor leu, que o senhor responde todos. Olha, prefeito, votei no senhor e o senhor faz isso com a gente. Por que o senhor está dando remédio amargo para os professores, para a educação? Tá. Primeiro, nós temos que levar em consideração alguns indicadores. O segundo maior orçamento do município de Cuiabá é a educação. Na gestão passada, a obrigação era usar 25% do orçamento dentro da educação. Existe uma obrigação legal sobre isso. A lei determina que 25% tem que ser ali. A gestão passada usou 19% no final do ano passado. Não cumpriu os 25%. Isso vai trazer um prejuízo para nós, porque a gente tem que cumprir nesse ano os 25% nosso, mais a diferença dos 19% do ano passado, senão nós vamos perder receita para o próximo ano.
Então, olha só a dificuldade. E na LOA, nossa, não está batendo esses 25 mais a diferença dos 6% do ano passado. Isso não está na nossa LOA. Nós temos que organizar esse orçamento. O 1/3 de férias sobre o período do recesso que está sendo considerado como férias, que é 15 dias no recesso no meio do ano, esse 1/3 de férias não há previsão orçamentária dentro da LOA. E não foi pago desde quando essa lei entrou em vigor, que foi em 2020. Então 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e agora 2025, ele nunca tinha sido pago. Então o servidor começou a reclamar de um recurso que ele nunca teve. E só tinha aqueles que conseguiam entrar na justiça e ganhar numa judicialização depois de bastante tempo. E ainda os que ganharam na justiça também não foram pagos. Está sendo negociado o processo de pagamento. A nossa conta, ela é muito voltada às finanças do município. O impacto disso tudo está na casa de 30 milhões de reais. Nós não temos condições de fazer isso agora. Nós temos que achar uma saída. Pois é, o senhor recuou, né? Como que o senhor vai fazer agora? Eu recuei pela seguinte situação. Não que eu acredite que não precise mudar. Eu acredito que precisa mudar. O servidor da educação, no caso os professores, que é a única categoria que tem direito a isso, os professores, eles têm 30 dias de férias no final do ano. E eles teriam 15 dias de recesso no meio do ano. Certo. Então, recesso, ao nosso entendimento, pode ser utilizado para descanso, como tem sido utilizado recentemente, mas ele não era para ser configurado como férias. Não significa que a pessoa não vai ter o tempo dela descansar. Vai ter. Ela vai ter o tempo de descansar, um descanso remunerado e tudo mais. E às vezes não tem, né, prefeito? Porque eles vão trabalhar plano de aula, essas coisas, né? Até eles falam isso, né? Mas o plano de aula é mais estabelecido no início do ano. Então, assim, pode fazer uma revisão do plano de aula para ver como que vai ser o segundo semestre. Mas é 15 dias. Então, se for considerado férias, ele não pode usar esses 15 dias para poder fazer revisão de plano de aula, nem nada disso. Férias é férias. Então, o que a gente entendeu é que transformando os 15 dias de recesso em férias vai ter um impacto econômico para o município de 1/3 sobre esses 15 dias e vai ter uma desigualdade em relação às outras categorias, porque passa a ser os professores a única categoria do município com 45 dias de férias. Olha só a discrepância da situação. Eu realmente mandei o projeto para a Câmara, mandamos o projeto no dia 9 de junho, não foi agora, mandamos em junho. Esse projeto não era emergência de entrar na última... Não, mandamos em junho. Ele tramitou nas comissões, ele estava lá aguardando alguns posicionamentos de algumas comissões e alguém achou mais oportuno colocar essa discussão agora. Tudo bem. Colocaram, não tem problema nenhum. E essa discussão ia ter que acontecer em algum momento. Eu não fujo dessa discussão. Vai arranjar dinheiro de onde? É isso que é a pergunta que eu vou fazer para os vereadores hoje. Porque 30 milhões de reais, como é o retroativo mais esse ano, e ano que vem já é 9 milhões Sim. e 9 milhões assim sucessivamente, 30 milhões, por exemplo, dava para ter comprado a Santa Casa. Nós vamos perder, por exemplo, um recurso próprio que nós poderíamos comprar a Santa Casa para pagar esse valor, sem negociação. Nós vamos ter que parcelar esse valor do passado, ver uma forma de pagar diferente, mas vamos supor que eu pegue os 30 milhões e divida em 4 anos, para pagar uma parte dele cada ano. Por exemplo, pagar em 2025 o valor de 2025 mais o valor de 2020. Em 26, o valor de 26 mais 21, e aí sucessivamente 4 anos. Vai dar mais ou menos um impacto de 14 a 17 milhões por ano. Dá para asfaltar 3 bairros por ano. Mas é educação, prefeito. Não, mas aí eu quero te dizer, esse é um investimento de apenas 1/3. 1/3 não é educação. Isso é 1/3 de férias para 15 dias de recesso para os professores. Não vai mudar a educação. Não, isso é um benefício que está se dando aos professores, que está colocando como direito, porque é uma legislação que foi aprovada na Câmara Municipal, então é um direito alcançado. Certo? E mais uma questão, o custo da educação é mais caro na educação pública do que na privada. Cada criança na educação pública custa R$ 1.600 por criança. Mas R$ 1.600 por criança. E é a maioria, com raras escolas em período integral, mas a maioria é meio período. E para piorar a situação, saiu o resultado do censo escolar há poucos dias, o resultado do IDEB. O resultado do censo escolar colocou o seguinte: Cuiabá
está em 20º lugar entre as 27 capitais, considerando o Distrito Federal. 20º. O estado de Mato Grosso está em 8º. O estado de Mato Grosso só não está em 5º, 4º, porque Cuiabá, que tem a maior densidade populacional, está puxando o estado de Mato Grosso para baixo. Cuiabá não está nem entre as 2.000 melhores cidades da educação no municipal. Mas o senhor está querendo dizer o que com isso? Que é o gasto ineficiente. É o maior gasto da nossa gestão, da gestão que se passou na prefeitura, ineficiente. 50%, está lá no censo escolar, 50% das crianças do município de Cuiabá saíram de 2024, porque o censo compete a 2024, 50% das crianças que saíram da escola, saíram sem saber ler, escrever e o básico de matemática. Está colocando um indicador de que nós temos 62 mil alunos. Supondo que num período de 8 anos, esses 62 mil alunos completou o seu ciclo, porque ele termina no 5º ano o seu ciclo. Significa que 62 mil crianças podem ter saído sem saber o básico, ler e escrever, o básico de matemática. E ainda, desses, 46% não está na alfabetização na idade certa. E isso é uma questão que também deve se preocupar. Imagina o seguinte, você pagando R$ 1.600 por mês, para o seu filho estar numa escola, e ele saber sem ler, sair da escola para ir para a escola estadual, sem ler e escrever adequadamente, e sem saber o básico da matemática. E aí eu te desafio, vai numa escola estadual, pergunta para as crianças da escola estadual quanto que é 4 vezes 4. Essa criança que já saiu da escola básica do município, ensino fundamental, ensino básico, e ela chega no ensino médio sem saber 4 vezes 4. Essa criança vai saber aplicar a fórmula de Bhaskara quando? Ela vai saber sobre um log quando? E ela não reprova mais, conforme estava sendo aplicado. E é só empurrando. As crianças com péssima capacidade de conhecimento básico da língua portuguesa, básico da matemática, e indo para o ensino médio. O que é a consequência final disso tudo? Custo elevado, baixa eficiência, desempenho terrível na nossa rede. Eu até coloco que a educação do município de Cuiabá é uma educação fake. Ela não é uma educação eficiente. E a consequência disso no final é a gente ter um monte de gente com FIES endividado em faculdades, às vezes até de baixo nível, para poder simplesmente ter um diploma e ficar a vida toda pagando financiamento. Enquanto aqueles que estudam nas escolas privadas têm um resultado diferente, e ainda, além de ter um resultado diferente, ele tem maior probabilidade de entrar na Universidade Federal, uma universidade pública. Entenda a realidade dessa situação. O município é diretamente responsável. E a gente gasta R$1 bilhão praticamente por ano na educação. É R$1 bilhão. 9.000 servidores. Não dá para você ficar analisando dessa forma. Não dá para eu ser o cara mais bonzinho do mundo, ser populista, ser político amigo do professor, amigo do servidor, não cobrar a eficiência e não cobrar a melhor economia dos recursos. Mas o senhor não é inimigo também, né? Não sou, mas você precisa entender que o recurso é um só. O recurso é um só. O mesmo recurso que se usa para dar reforma nas escolas, que se usa para comprar alimentação, que se usa para comprar material escolar, é o mesmo recurso que vai dar 1/3 de férias para esse professor no período de 15 dias do recesso. E qual é a escolha que a gente vai fazer? Aí eu fiz um anúncio lá. Eu falei, olha, a gente está dando café da manhã para todas as crianças e todos os profissionais da educação, coisa que não tinha. Até o final do ano passado não tinha. A gente conseguiu aplicar isso em maio. Caro agora esse café. Não, mas não é isso não. Olha só os comentários. Os comentários que davam lá. É um pão seco com chá. É um não sei o que, chamate. É não sei o que, rufando pau no café da manhã que a gente conseguiu com muita dificuldade comprar para servir no período da manhã. Quais eram os indicadores que a gente estava observando? Muitas crianças chegavam na escola sem ter jantado à noite no dia anterior. Muitas. Então ela chegava na escola sem janta, sem café da manhã, ela pegava as duas primeiras horas de aula, sem alimentação adequada, sem condições de ter uma
uma condição corporal de prestar atenção adequadamente, porque está se fazendo a merenda escolar, você tem o cheiro da merenda e tudo mais, você vai comer só, elas comiam só na hora da merenda, que é às 9 horas, 9 e pouco. Então as 2 primeiras horas de aula era perdido. O que a gente fez? A pessoa, a criança, o profissional da educação, o servidor lá, ele chega na escola, toma um café. O café está esperando ele chegar e tomar. Mas as pessoas reclamam do café, reclamam não sei o quê. Aí a gente mandou agora o kit com todos os materiais, não sei se você chegou a ver, canetinha, 2 conjuntos de canetinha, lapiseira, um monte de coisa, um mundaréu de coisas. As crianças nunca receberam uma caixinha com todos aqueles materiais como elas estão recebendo. E é uma alegria delas fazer isso. Ela recebe todo o material escolar, ela recebe todo o uniforme. A escola, a gente está fazendo o máximo possível para melhorar. Estamos dando curso de capacitação e formação para alguns profissionais dentro da área da educação. E ainda assim o desempenho precisa melhorar. Agora vai pagar esse 1/3 sobre o recesso. Mas eu vou cobrar. Eu vou chegar no final do ano e nós vamos fazer uma avaliação e nós vamos cobrar. Nós não vamos aceitar que os indicadores da educação até o fim do nosso mandato sejam indicadores de baixa relevância como esse. E tá certo. Agora, esse prefeito, a gente vai ter que encerrar por causa do horário, mas eu quero só aproveitar a sua experiência aí de bolsonarista, PL, bolsonarista raiz, que a gente adora falar de política aqui, e falar com o senhor sobre essas conversas de bastidores sobre o futuro da sua esposa Samantha Iris, né? Uma hora falam que ela pode ser aí uma candidata a vice, né, para uma chapa de governo, outra hora ela tem possibilidade de sair para federal. Como que o senhor está avaliando esse crescimento dela aí? Olha, primeiro eu já comentei até com o Piveta, que é um amigo meu, assim como outros amigos como o Wellington Fagundes também, que também são amigos do nosso partido. Primeiro que eu comentei para eles o seguinte: o PL terá candidato a governo no ano que vem. Raiz? O PL terá candidato a governo no ano que vem. Mas se vai ser um raiz mesmo, um PL mesmo, ou vai ser esses partidos que estão tentando se juntar com vocês? Entenda assim, ó. O PL terá candidato no partido PL. Certo. Certo? Se vai entrar uma pessoa nova para ser candidato, ou se será o Wellington Fagundes o nosso candidato, ainda não está definido. Existe hoje um único candidato, pré-candidato, disponível dentro do partido à definição de ser candidato, que é o Wellington Fagundes. O Wellington Fagundes, ele tem se posicionado no Congresso a favor de todas as nossas pautas. Ele poderia já ter mudado de lado, se caso ele quisesse, porque o governo já fez inúmeras propostas bem atraentes para ele e qualquer um outro desses senadores e deputados, mas ele já está com 4 anos de mandato de senador e tem se posicionado sempre a nosso favor, sempre a favor das pautas que nós defendemos. Ele pode já ter tido no passado um posicionamento mais ao governo, mais à esquerda, no caso, mais ao governo, não mais à esquerda, mas sim mais base do governo. Pode ter. O PL também era no passado um partido de base, partido de base de governo. Mas assim que o Bolsonaro entrou no partido, assim que nós trouxemos nossas metodologias e ideologias, o partido ele seguiu mais aquele pensamento com o Bolsonaro. E eu posso falar para você, o Wellington hoje é um cara que é respeitado em Brasília como um senador da direita. O próprio Bolsonaro gosta do trabalho dele no Senado, no Congresso, no caso. E a gente aqui da bancada federal, que tinha muita reticência naquela época que ele foi candidato a senador, hoje a gente interpreta que ele é um senador que tem posicionado nas pautas que nós defendemos. E ele se posiciona tanto no Congresso quanto nas suas redes sociais sem medo de fazer esse posicionamento. Ele faz a crítica ao governo Lula, ele faz a oposição daqueles projetos que são ruins, ele defende as nossas bandeiras e as nossas pautas. Então, se o Wellington hoje for o candidato ao governo do estado de Mato Grosso pelo PL, ele vai ter o apoio dos candidatos do PL, dos prefeitos do PL, dos deputados do PL, dos vereadores do PL, e é um projeto nosso. E eu não tenho dúvida que se ele for candidato a governo e nós não tivermos um outro nome, ele vai ter com certeza o apoio do Jair Bolsonaro, do Jair Messias Bolsonaro, que é o nosso presidente do partido. Isso tudo é uma definição. Então, eu não vejo hoje essa cogitação sobre a Samantha ser vice ou não ser vice. Porque ela já tem um projeto que ela está trabalhando conforme o coração dela e tudo mais. E o PL também já tem um projeto que é lançar um candidato a governo para o estado de Mato Grosso. Nós lançamos, onde todo mundo desacreditava e a classe política se uniu em volta de outros candidatos, a gente lançou um candidato a prefeito em Cuiabá,
mas toda a classe política estava com o presidente da Assembleia Legislativa e ela estava acreditando naquele projeto. Existe no estado de Mato Grosso 2 grupos políticos, um que estava mais alinhado com o Botelho e o outro grupo político do Fávaro, que está se formando e tudo mais, com o Emanuel e etc., que estava mais ligado ao Lúdio. Então esses 2 grupos políticos estavam consolidados. E aqui em Cuiabá nós éramos uma ilha, um grupo... Sim, era improvável. Grupo de nós mesmos ali, grupo só dos poucos. A Flávia em Várzea Grande é um outro exemplo, mais improvável ainda, porque a esquerda e o grupo do Fávaro e o grupo do Botelho se uniram em Várzea Grande em favor do Calil, né? E a Flávia era mais isolada ainda no processo em Várzea Grande, uma pessoa que era mais desconhecida ainda, mas a gente fez todo um trabalho junto com a direita de conscientização das pautas, dos valores. Lá em Rondonópolis, o Cláudio também teve muita dificuldade, porque o grupo do governo acabou apoiando o Thiago, enquanto o grupo do ex-prefeito lá apoiou um outro nome e tal, e o Cláudio superou essas diversidades. E isso demonstra que aquilo que a gente defende, os valores que a gente defende, eles não estão mais vinculados a grupo político, estão vinculados aos seus próprios valores, às suas próprias definições. Ano que vem, eu tenho certeza, não iludam achando que vai ser grupo político que vai ganhar a eleição. Serão propostas, serão pautas, serão um convencimento do eleitor. Ele precisa acreditar que aquele projeto é o melhor, ele precisa acreditar que aquele projeto carrega os valores que ele quer defender. E aí eu já fiz até de brincadeira o convite ao Piveta. Falei, olha Piveta, se você quer estar junto com a gente, provavelmente você terá de estar no nosso partido. Ah, mas ele já tem uma história construída junto ao Republicanos, que é o partido dele e tal. Eu respeito, não tem problema nenhum. Vou continuar tendo uma excelente amizade com ele, mas se o PL tiver um candidato, é pouco provável que a gente vá trair a definição do nosso grupo junto com o nosso partido. Porque no futuro, se a gente não cuidar da gente mesmo, quem que vai estar praticamente cuidando do nosso lado? E a gente repara isso. Agora, a gente tem o maior interesse como PL, e eu posso falar como prefeito da capital, pelas participações que eu tenho, a gente tem maior interesse que o Mauro venha candidato ao Senado junto com o José Medeiros, candidato ao Senado do nosso grupo. Nós temos interesses que as chapas de deputado federal que vai ter nesses outros partidos venham defender a candidatura do nosso candidato a presidente, que será o Jair Messias Bolsonaro. Nós temos interesse desses posicionamentos estarem alinhados. E aqui é o estado de Mato Grosso. Alguém que querer ser candidato ao Senado e não defender os valores da direita não vai ganhar. Não ganha? A esquerda não tem vez aqui? Me diz quantos deputados federais a esquerda tem. Quantos vereadores tem? Quantos prefeitos no estado de Mato Grosso a esquerda fez? Não tem vez. Nós estamos num estado que o povo gosta de trabalhar. Nosso estado é um dos estados que tem maior oferta de emprego do país. Nós temos aí no interior do estado, não sei se você tem essas informações, está tendo que buscar mão de obra fora do nosso estado, porque está faltando gente no interior. Existe uma grande concentração de pessoas em Cuiabá, que existe um percentual de desemprego aqui, mas esse desemprego aqui no nosso município ele não está vinculado à falta de oportunidade de emprego. Ele está vinculado à falta de oportunidade de emprego que vale a pena para aquela pessoa que está vivendo de 2, 3 Bolsa Família e outras coisas. Ela não quer sair daquela situação dela, porque ela pega 2, 3 Bolsa Família, pega um bico, pega não sei o quê, e não vai atrás de um emprego de R$ 2.500, entendeu? Então, não é que falta oportunidade de emprego. Se você andar no centro da cidade, as lojas estão lá, tudo com cartazinho, estamos contratando, vem procurar trabalho com a gente. E geralmente quem está buscando esses trabalhos são pessoas que não estão nesses programas sociais que acabam gerando uma certa estabilidade financeira e a pessoa não busca um trabalho. Certo, prefeito. Olha, quero te agradecer por você ter vindo aqui. Eu sei que está bem corrido, não queria estar no seu lugar, não deve estar sendo fácil para você pegar uma capital com o cofre do jeito que está. Te agradecer e pedir para você voltar mais para a gente falar mais coisa, porque tem muita coisa, tem a questão da calamidade financeira que teve o decreto, tenho certeza que a equipe do site vai poder desmiçoar, fazer detalhadamente todo esse seu trabalho que você está fazendo, desejar sorte, viu? Obrigado. E deixa um recado aí pro seu eleitor, porque tem um eleitor ainda que meio que está assim, dando bronca no senhor, então pode deixar o recadinho aí. Olha só, é importante a gente entender que na rede social tem todo tipo de opinião. E quando eu uso a rede social, eu estou aberto a todo tipo de opinião.
Tem eleitor que votou na gente e às vezes não está tão satisfeito com aquele nosso trabalho? Tem. Por quê? Porque também tem gente de esquerda que votou em nós. E que às vezes quando eu me posiciono, por exemplo, contra o Lula, ela não fica feliz. Mas também tem muita gente que votou em outros candidatos e que está comentando lá, pô, eu não votei em você, mas estou super feliz com o trabalho que você está fazendo. Então nós vamos agradar uma parcela da sociedade e uma outra parcela poderá não ser agradada pelas posições que nós vamos ter. Mas o mais importante é que tudo que nós estamos fazendo é para o melhor de Cuiabá, para todos os grupos, para quem é de esquerda, para quem é de direita. Tudo que a gente fizer em prol da sociedade, para o bem da sociedade, tem como finalidade atender a toda a população cuiabana sem distinção de cor partidária, de grupo político e etc. E por isso eu quero agradecer você, que o que gosta de mim e está acompanhando nosso trabalho, muito obrigado. O que não gosta de mim e está compartilhando, falando mal de mim, muito obrigado também. Porque através do que não gosta, as outras pessoas ficam sabendo também daquilo que a gente está fazendo. Então, quem não gosta, às vezes é até melhor para divulgar do que aqueles que gostam, porque às vezes o cara que gosta fica intimidado de sair compartilhando. E um petista que não gosta e compartilha é muito bom, eu fico muito feliz com isso, porque um petista que não gosta e compartilha, ele demonstra para todos aqueles que não gostam de petista que eu estou no caminho certo. Obrigado. Esse é o Abílio, gente, obrigada pela audiência de vocês. Segue o prefeito lá, nem precisa pedir seguidor para ele, porque ele é um professor em rede social, mas segue ele lá para você acompanhar o mandato dele, fiscalizar e saber também o que está falando, né? Se você não gosta, segue lá também, tá? Compartilha, comenta, reclama, fala, mas não deixa de participar. Tá certo, gente. Até mais no próximo episódio, hein? Tchau.